Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindo ao nosso vídeo. Nesse vídeo estaremos apresentando alguns componentes básicos do PSIM que irão nos auxiliar na disciplina de circuitos elétricos. Essa é uma atividade de extensão feita pela mesma disciplina e o nosso professor é o professor Leandro Souza Villeforte e nós estamos no terceiro período do curso de bacharelado em Engenharia Elétrica. Quem está lhe apresentando agora sou eu, João Pedro, que está na imagem à esquerda. Na imagem do meio está a Milena. E na imagem à direita está o Pedro. É a pessoa que vai explicar o resto do vídeo e fazer a aula introdutória com vocês. Espero que gostem. Olá, meu nome é Pedro e eu vou fazer agora com vocês uma aula introdutória sobre o programa PSIM. PSIM é um programa que a gente usa para fazer simulação de circuitos e, se não me engano, essa aqui é a versão 2022 ou 2023, alguma coisa assim. Bem, depois que você fizer o download do programa e arrumar as licenças, você vai entrar nele e vai cair numa tela mais ou menos tipo isso. Para você criar um novo projeto, é só você vir aqui em File e New, ou você pode simplesmente clicar Ctrl N, que é o atalho. Entrando aqui no projeto, na área de trabalho do projeto, você vai perceber que temos aqui algumas opções em cima, que nelas temos abrir projetos, salvar projetos, criar novos projetos. Aqui temos a opção para desenhar as trilhas do nosso circuito. Ela também pode ser acessada clicando no atalho W. Aqui temos as labels, que eu vou explicar mais para frente. Algumas opções de cursor, algumas opções de zoom. E para rodar o programa, que vai ser uma opção muito importante para a gente. Bem, passando aqui agora para a parte de baixo, temos outros atalhos. Entre eles temos o terra, resistores, indutores, capacitores, diodos, algumas opções de controle, voltímetros, amperímetros, osciloscópios, fontes, temos fontes de corrente contínua, alternada, fonte de onda quadrada, dente de serra, entre outras opções. E essas aqui são opções mais avançadas que não vamos trabalhar agora. Bem, como fazer um circuito inicial? Vamos fazer o primeiro circuito que a gente vai fazer, é o mais simplesinho que eu consigo pensar, é um de uma fonte real. Que o que seria isso? Seria uma fonte de corrente contínua em série com um resistor. Aqui a gente agora clica o atalho W para fazer as ligações. E depois, para finalizar, a gente conecta um terra. Perfeito. Depois de ter feito o circuito, queremos atribuir os valores, tanto para essa fonte quanto para o resistor. Para isso, clicamos na opção de cursor e damos dois cliques em cima da fonte. Dando dois cliques em cima da fonte, a gente vai abrir essa janelinha. Essa janelinha, ela vai ter algumas opções. Aqui na primeira a gente pode escolher o nome dessa fonte. Podemos colocar, por exemplo, E1. E aqui na frente tem tipo uma caixinha. Essa caixinha serve para aparecer o nome da fonte que colocamos, para ficar aqui na área de trabalho para a gente ver qual fonte é essa que estamos trabalhando. Passando para baixo, a gente tem a amplitude, que vai ser a tensão dessa fonte. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, 120 volts. Clicando na caixinha também vai aparecer aqui na área de trabalho. E temos outras opções, como por exemplo, eu disse que isso aqui é uma fonte real de tensão, porque a fonte real de tensão ela tem uma resistência interna dela. Então ela tem uma pequena queda de tensão ali. Para isso, a gente representa isso fazendo esse desenho, esse circuitinho aqui. Só que ele acaba ocupando muito espaço se a gente for trabalhar circuitos maiores, mais complexos, então fica inconveniente. Para isso, no PCI, a gente já pode colocar o valor dessa resistência interna na própria fonte, na configuração da fonte. Só que para meios didáticos, que é essa opção aqui, para meios didáticos, a gente vai utilizar esse esquemazinho aqui mesmo. Vocês podem ver que não atualizou as informações com as que eu alterei aqui, mas é só fechar a janelinha que ele já vai atualizar automático. Agora, dando dois cliques no resistor, também abrimos algumas opções, como o nome do resistor, clicando na caixinha também vai aparecer para a gente. A resistência, aqui eu vou colocar 20 ohms. E depois a gente tem mais duas opções, que é a corrente flag e a voltage flag. A corrente flag, se alterarmos o valor dela de 0 para 1, vai fazer como se tivesse um amperímetro dentro desse resistor. Então ele vai aparecer para a gente qual que é a corrente que está passando por esse resistor.
Quanto à voltage flag, se alterarmos o valor de 0 para 1, vai dizer a tensão desse resistor, como se tivesse um voltímetro ali dentro. Tá, mas onde vão usar esses valores? Salvando aqui, fechando, a gente vai agora rodar a simulação. Quando eu rodar a simulação, vocês vão ver que vai aparecer esse quadro aqui com essas opções. Essas opções são respectivamente a corrente e a tensão daquele resistor que eu pedi que ele me mostrasse. Clicando neles aqui, depois em Edge e OK, ele vai me mostrar um gráfico com essas informações que eu pedi. Só que você pode ver que esse gráfico, ele é um pouquinho, tipo assim, não dá para ver os valores. Aqui até que dá para ver bem qual que é o valor, mas aqui na corrente a gente não consegue ver exatamente qual é o valor. Então, para isso, a gente vai clicar nessa lupazinha aqui e ela vai abrir outra caixinha que tem exatamente os valores que a gente quer, bem especificado. Então, aqui a gente tem que a corrente desse resistor é 6 amperes, enquanto que a tensão dele é de 120 volts, que como o circuito aqui já altera, realmente ela tem a mesma tensão da fonte. Então a gente consegue os valores bem precisos. Bem, agora outra parte do circuito que você pode querer fazer é um circuito com fontes dependentes. Para isso, primeiro vamos fazer aqui um esqueleto do circuito. Por exemplo, aqui eu vou colocar uma fonte de tensão, aqui eu vou colocar um resistor. Para você gerar qualquer elemento, é só você clicar com o botão direito, que você vai conseguir girar. Então aqui eu vou colocar um resistor. Aqui eu vou fazer uma... Agora eu vou pegar as fontes dependentes. Para as fontes dependentes, eu vou clicar em Elements, Sources, e se eu quiser uma fonte de tensão controlada por alguma coisa, eu vou vir nessa primeira opção aqui, Voltage. Como agora eu quero uma fonte de tensão controlada por tensão, eu vou vir Voltage e Voltage Control. Se eu quisesse uma fonte de tensão controlada por corrente, eu viria em Voltage, depois em Current Control. Mas como eu quero a fonte de tensão controlada por tensão, eu vou nessa primeira opção. Esse é o símbolozinho dela, eu vou e posiciono aqui. Agora eu vou fazer as ligações. Só que eu vou deixar essa aqui em aberto. Depois eu vou explicar por que que eu fiz isso. Agora eu vou continuar aqui o circuito. Colocar um resistor aqui. E agora eu vou pegar uma fonte, só que agora é de corrente controlada por corrente. Então eu venho Elements, Sources e Current. Aí aqui eu quero uma fonte de corrente controlada por corrente. Então eu venho em Current e depois eu vou em Current Controlling Falling Through. Tem que ser essa daqui, tá? Porque essa daqui pode acabar dando um erro. Novamente, se eu quisesse uma fonte de corrente controlada por tensão, era só eu vir aqui em corrente e controlada por tensão, por voltage. Mas eu quero uma fonte de corrente controlada por corrente, então vou pegar essa opção. Girar ela aqui para baixo e terminar o meu circuito. Perfeito. E também não pode esquecer de colocar um terra aqui. Agora, eu vou explicar para vocês aquela parte de label que eu tinha explicado. Por quê? Essa fonte de tensão aqui, ela é controlada por tensão. Mas qual tensão que eu quero que controle ela? Eu tenho que especificar isso. Para isso, eu vou utilizar os labels. Primeiro eu vou organizar eles, depois eu explico perfeitamente o que eles estão fazendo, que eu acho mais fácil. Eu vou clicar aqui no label e depois vai aparecer essa caixinha aqui para eu dar um nome para esse label. Então, vou chamar ele de View. Vou colocar esse label aqui. E depois eu vou clicar aqui de novo e pegar um com o mesmo nome. E eu vou colocar, por exemplo, aqui. Agora eu vou clicar novamente e alterar o nome para V2. Coloco ele aqui. Clico aqui. Pego o outro chamado V2. Giro ele e coloco aqui. Beleza, o que está acontecendo aqui? Eu especifiquei que isso aqui vai ser controlado pela tensão, pela diferença de potencial, de V1 até o V2, que é exatamente a tensão desse resistor, porque a diferença de potencial de V1 para V2 é a tensão desse resistor.
Então, com isso, eu especifiquei a tensão que está controlando essa fonte de tensão. Agora eu quero especificar a corrente que vai controlar essa fonte corrente. Para isso eu vou pegar os labels aqui e agora eu vou dar o nome de, por exemplo, I1. Beleza? Agora eu vou pegar mais um chamado I1 e vou colocar ele aqui. Agora eu vou pegar um chama I2, colocar aqui. E pegar mais um chamado I2 e colocar aqui. Isso aqui basicamente faz a mesma coisa. Funcionaria, por exemplo, como um amperímetro, que tem que ser ligado em série. Enquanto o voltímetro a gente pode ligar em paralelo, por isso que eu posso ligar eles aqui. O amperímetro tem que ser ligado em série, por isso que eu deixo as trilhas abertas e conecto ele em série. Elas não estão abertas aqui, tá? Isso é uma questão do programa. É como se a corrente estivesse entrando aqui, passando por aqui, depois ela sai aqui e quando ela sai ela faz todo o caminho. Então a gente tem que essa fonte de tensão é controlada pela tensão desse resistor, enquanto essa fonte de corrente é controlada por essa corrente aqui. Depois disso é só especificar os valores que eu quero. Por exemplo, eu quero que aqui tenha 24 volts. Eu quero que aqui tenha 10 ohms mesmo. Eu quero que o ganho dessa fonte de tensão seja de 4. Esse resistor aqui eu vou colocar ele como 4 ohms também. Eu quero que esse ganho aqui seja de 0,5. Como o programa é um programa americano, a gente usa a vírgula como ponto, então de 0,5. Dando um Enter. Só que eu quero ver algumas informações, então eu vou pegar a tensão desse resistor e eu quero a corrente desse daqui. Perfeito. Agora, rodando a simulação, eu vou selecionar apenas a corrente do resistor 2 e vou adicionar aqui. Ele vai me dar o gráfico daquela corrente. Só que agora eu vou clicar tipo nessa estantezinha de livro aqui. Eu vou voltar para aquela tela e agora eu quero a tensão do resistor 3. Adicionando ali OK. Aí eu consigo abrir duas telas diferentes, cada um com um gráfico. Se eu tiver muitas informações, eu posso separar eles em gráficos diferentes. Aí para eu ver os valores exatos, é só novamente clicar aqui na lupazinha. E eu tenho que a corrente que está controlando essa fonte de corrente aqui, ela é de 1,3 amperes. E a tensão que está controlando essa fonte de tensão é de 2,6 volts. Então eu consigo essas informações. Agora, para finalizarmos essa introdução aqui ao PSIM, podemos também fazer circuitos de corrente alternada. Aí para isso vamos utilizar uma fonte, né, de corrente alternada. Aqui eu vou fazer um circuito bem simplesinho. Vai ser apenas um resistor, um capacitor e um indutor. Deixa eu ajeitar ele aqui melhor, né, para ficar mais apresentável para a gente. Vou fazer umas ligações aqui. E vou colocar o terra aqui. Beleza. Quando a gente vai trabalhar com corrente alternada, ou com capacitores, indutores, que eles têm um período transitório, ou um regime transitório e um regime permanente, a gente precisa adicionar mais um elemento aqui, que é quando a gente clica aqui em Simulate, e temos o Simulate Control, que é esse reloginho aqui. Com esse reloginho, você pode colocar ele em qualquer lugar da tela, não importa. Você colocar ele, vai abrir algumas opções. A mais importante aqui para a gente ver agora é esse Total Time e esse Free Run. O que acontece? Quando você deixa selecionado esse Free Run aqui, a simulação vai sempre ficar continuando. Então você meio que deixa ela em tempo real e vai vendo o que vai acontecendo em tempo real. Não vai abrir aquela tela nossa com as informações. Mas se você deixá-la desmarcada, isso aqui é como se fosse o regime permanente, quando o circuito já está estabilizado, você deixa ele rodando. Se você deixá-la desabilitada, você pode selecionar o tempo específico em que você quer que a simulação pare. Por exemplo, você pode fazer uma análise do regime transitório de algum tempo específico.
que você especifica aqui em milissegundos ou segundos, depende do seu circuito. Para a gente aqui agora, a gente vai usar o regime, vamos analisar um tempo específico do regime transitório. Então, para isso, deixamos ali o free runs marcado. E, por exemplo, eu quero saber a tensão desse resistor. Para isso, eu só venho aqui e coloco 1. Aqui no indutor e no capacitor é basicamente a mesma coisa, tá, dos outros. Não temos muita diferença nas opções. E na corrente alternada tem algumas pequenas diferenças. Por exemplo, aqui você escolhe o valor da tensão RMS, né, que você vai querer dessa fonte. E aqui você também pode alterar a frequência, mas do resto é quase a mesma coisa, que você tem nome e tal. Tem muitas opções, e se você tiver alguma dúvida nessas opções, você pode simplesmente clicar nesse Help, que ele vai dar um breve resumo do que cada uma faz, tá bom? Agora, rodando a simulação, a gente tem aqui a corrente daquele resistor que eu pedi, só que a gente agora está em corrente alternada, então temos uma senoide, ou pelo menos um pedaço de uma. Aqui temos algumas opções interessantes para trabalhar com senoides. Na análise de gráfico, por exemplo, podemos colocar aqui para saber o valor de pico. Ele vai mostrar justamente o valor de pico da senoide. Aqui ele vai mostrar o próximo valor de pico. Podemos saber o valor mínimo que ela assume, o valor que ela altera da parte positiva para negativa. Temos aqui também, podemos fazer uma análise vertical, certo? Horizontal, desculpa, das diferenças de valores. Aqui a gente pode fazer dos valores que a gente estava, a gente pode fazer essa diferença em um tempo específico. Então temos algumas alterações que podemos fazer para analisar melhor o gráfico senoidal. Além que também podemos dar algum zoom, tirar zoom, todas essas opções. Agora, se a gente quiser ver que ele funcionar, por exemplo, no regime permanente, quando já está estabilizado. Para isso, a gente vai selecionar aqui o Free Run. Se vocês verem aqui, ó, se eu clicar para rodar, não vai abrir mais aqui gráfico, porque ele está rodando em tempo real aqui o circuito. Se eu quiser parar, é só clicar nesse Stop Simulation. Pronto, parou a simulação. E para isso, para eu ver essas informações, eu vou precisar colocar um voltímetro e um amperímetro aqui em tempo real. Temos 3 opções aqui, de voltímetros e amperímetros. Ó, sim. Aqui a gente tem um amperímetro, que podemos conectar ele em série aqui no circuito. Temos o voltímetro, que ele serve para ver a diferença de potencial de 2 pontos. Por exemplo, se eu quiser ver a diferença de potencial desse ponto com esse daqui, eu pego aqui, conecto aqui, pego aqui e conecto aqui. Então ele vai me dar a diferença potencial desses 2 pontos. Se eu quisesse desse ponto aqui, era só fazer ligação aqui. E tem esse voltímetro aqui, que ele é mais simples, que ele vai ver a diferença de potencial desse ponto com o neutro já, com o terra já. Então não vai ser de 2 pontos, vai ser sempre em comparação ao valor zero. Que ele é mais simples. Só que qual que é o problema? Esses daqui da barra de baixo, eles funcionam melhor para corrente contínua. Para corrente alternada eles não são muito bons. Então como a gente vai utilizar para ver, para a gente utilizar no uso de corrente alternada, certo? Para isso a gente vai aqui em Elements novamente. Vamos em Vamos aqui na opção de Probes. A gente vai aqui em Elements, Others. Depois vamos em Probes. E aqui a gente vai ter AC Voltmeter e AC Ammeter, de amperímetro. Vamos selecionar aqui, por exemplo, o voltímetro AC. A gente quer saber a tensão desse resistor. Então vamos ver aqui. Fazer as ligações. Dar 2 cliques nele. E a gente vai clicar nessa opção aqui, para ele mostrar os valores durante a simulação. A gente pode selecionar aqui e posicionar para ficar melhor visualização. Podemos também mudar a fonte, a cor. Tem várias opções. Então agora, quando a gente rodar a simulação,
como ela está no regime permanente, quando eu colocar aqui, para rodar, ele já vai me dar os valores em tempo real. Tá vendo? Não vai aparecer mais aquele quadradinho, vai ser só os valores em tempo real. Para comparação, para mostrar como seria caso a gente utilizasse aquele outro voltímetro, ele faria isso daqui, ó. Selecionar ele aqui, posicionar ele aqui em cima e vamos rodar a simulação. Ele me dá um valor, ele como a corrente é alternada, ele não mostra o valor eficaz, ele vai mostrando o valor da tensão naquele ponto. Então ele fica sempre alterando de um para o outro. Então não é muito interessante para a gente, por isso que a gente usa o de corrente alternada. Bem, essa é a minha aula de introdutória sobre o PSIM. Espero que tenham gostado, aprendido alguma coisa. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.